Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Oitava sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Peço ao primeiro secretário para que proceda a chamada nominal conforme o livro de registro. Oitava sessão ordinária realizada em 19 de maio de 2026. Carlos Rodolfo Rodrigues, presente. Fausto José Bergamo Dalcin. José Carlos Ricardo. Presente. Josué dos Santos Cruz. Presente. Juliano Ricardo Codonhoto. Presente. Catiane Faria Alves Miranda. Presente. Luiz Eduardo Romano Serri. Presente. Luiz Henrique de Souza. Presente. Regina Maria Bergamo. Presente. Itaguaí, 19 de maio de 2026. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solicito ao primeiro secretário que proceda com a leitura dos nomes daqueles que nos deixaram, para que esta Casa de Leis preste sua merecida homenagem. Primeiramente, rogamos a que Deus traga conforto a todas as famílias enlutadas neste momento de dor, na certeza de que a presença de seus entes queridos permanecerá para sempre viva em nossos corações. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Falecidos entre 6 de maio a 19 de maio de 2026. Márcio Joselito Gabriel, Benedito Correia Sobrinho, Ditinho, Lourival Augusto Mazeto. Em sinal de respeito e lembrança, convido os nobres vereadores e todos os presentes a dedicarmos um minuto de silêncio em homenagem à memória daqueles que partiram. Atas. Ata da 7ª sessão ordinária de 2026. Peço para o primeiro secretário que proceda à leitura. Ata da 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Aos 5 dias do mês de maio de 2026, na Sala de Sessões Vereador Nico Manesco e sob a presidência da Edil Regina Maria Bergamo, foi realizada a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Feita a chamada nominal, conforme o livro de registro, foi verificada a presença de todos os edis que compõem esta Casa de Leis. Então, a senhora presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura da denúncia protocolizada nesta Câmara Municipal, na data de 16 de abril de 2026, pelo cidadão José João Pinheiro, em face do vereador Juliano Ricardo Codonhoto. Dando prosseguimento e com fundamento no Decreto-Lei nº 201 de 1967, a senhora presidente colocou em votação o recebimento da denúncia, a qual foi realizada de forma aberta, nominal e em ordem alfabética. A denúncia foi acolhida por 6 votos favoráveis e 1 contrário. Votaram favoravelmente ao recebimento os senhores Carlos Rodolfo Rodrigues, Fausto José Bergamo Dalcin, José Carlos Ricardo, Josué dos Santos Cruz, Catiane Faria Alves Miranda e Luiz Eduardo Romano Serri, sendo contrário apenas o voto do senhor Luiz Henrique de Souza. Em seguida, com fundamento no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 201 de 1967, foi realizado sorteio entre os vereadores desimpedidos, quais sejam, de um lado, o Bloco Parlamentar Juntos por Itaguaí, formado pelos partidos PL, PP e Podemos, e do outro, os vereadores do PSD. O vereador Luiz Eduardo Romano Serri solicitou a dispensa de seu nome no sorteio para a composição da comissão processante, em razão de parentesco em primeiro grau com o suposto suplente do edil Juliano Ricardo Codonhoto. Em decorrência da suspeição do senhor Luiz Eduardo Romano Serri,
o senhor José Carlos Ricardo passou automaticamente a compor a comissão processante, por pertencer ao Partido Social Democrático, PSD. Em observância à representatividade partidária, iniciando o sorteio entre os integrantes do bloco parlamentar, foram sorteados os nomes dos senhores Carlos Rodolfo Rodrigues e Fausto José Bergamo Dalcin. Assim, a comissão processante ficou composta pelos senhores José Carlos Ricardo, Carlos Rodolfo Rodrigues e Fausto José Bergamo Dalcin. Por consenso entre os integrantes da comissão, ficou definida a seguinte composição: presidente, o senhor Fausto José Bergamo Dalcin; relator, o senhor José Carlos Ricardo; e membro, o senhor Carlos Rodolfo Rodrigues. Dando prosseguimento à sessão, foram lidas e votadas as atas da 6ª sessão ordinária e da 8ª sessão extraordinária de 2026. Estas atas foram aprovadas por unanimidade. Então, passou-se para a leitura das seguintes indicações. Indicação 42 de 2026, de autoria do edil Luiz Eduardo Romano Serri, sugerindo à Secretaria do Meio Ambiente a realização de ação específica no município de Itaguaí, com a instituição de data destinada à coleta de embalagens vazias e de produtos agrotóxicos, em parceria com órgãos competentes e entidades do setor. Indicação 43 de 2026, de autoria do edil José Carlos Ricardo, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a realização de estudo técnico de viabilidade para a implantação de sistema de transporte coletivo urbano no município, com a possibilidade de adoção do modelo de tarifa zero, gratuidade ao usuário. Indicação 44 de 2026, de autoria do edil Josué dos Santos Cruz, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de um dispositivo redutor de velocidade, lombada, na rua Antônio Dalcin 318, próximo ao Centro de Geração de Renda. Indicação número 45 de 2026, de autoria do edil Josué dos Santos Cruz, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a fixação do adicional de insalubridade no percentual de 40% para os servidores municipais que atuam na função de pedreiro e a extensão do referido adicional aos servidores que exercem a mesma função e que atualmente não recebem o benefício, adotando-se igualmente o percentual de 40%. Indicação número 46 de 2026, de autoria do edil Josué dos Santos Cruz, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a instalação de um dispositivo redutor de velocidade, lombada, na rua Cecílio Romano da Silva, próximo ao número 20. Após foi lido e aprovado por unanimidade o seguinte requerimento. Requerimento 19 de 2026, de autoria da edil Regina Maria Bergamo, requerendo ao senhor prefeito municipal informações acerca do andamento para adequação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate de endemias. Em seguida, foram lidos e deixados em deliberação os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar do Executivo 9 de 2026, que dispõe sobre a criação de cargos para atendimento da unidade de acolhimento institucional para crianças e adolescentes do município de Itaguaí e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 11 de 2026, que dispõe sobre a regulamentação da competência, atribuições e estrutura do Fundo Social de Solidariedade no município de Itaguaí, Estado de São Paulo e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 14 de 2026, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente do município de Itaguaí, Estado de São Paulo e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 15 de 2026, que dispõe sobre a criação dos cargos de secretários municipais e dos cargos de provimento comissionado, que especifica no quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2026, que dispõe sobre a criação do cargo de provimento efetivo, fixa atribuições e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2026, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão taguaiense ao senhor Antônio Luiz da Silva. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026. Altera o artigo 16 da Lei Orgânica do município de Itaguaí e dá outras providências. Então, a senhora presidente convocou os nobres pares para a sessão extraordinária, logo após o término desta, para votarem os projetos de lei complementar do Executivo, os quais tinham caráter de urgência. Por fim, foi então dada a palavra livre, da qual fizeram uso todos os edis que compõem esta Casa de Leis, conforme poderão confirmar pela gravação. E então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavada a ata que vai assinada por mim, secretário, pela presidente e por todos os edis presentes. Itaguaí, 5 de maio de 2026.
A ata está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados. Os que discordarem se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Ata da 9ª sessão extraordinária de 2026. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura. Ata da 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Aos 5 dias do mês de maio de 2026, na sala de sessões vereador Nico Manesco e sob a presidência de Edil Regina Maria Bergamo, foi realizada a 9ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Itaguaí. Feita a chamada nominal, conforme livro de registro, foi verificada a presença de todos os edis que compõem esta Casa de Leis. Então, conforme convocação da presidência, passou-se para a votação dos seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 9 de 2026, que dispõe sobre a criação de cargos para atendimento da Unidade de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes do município de Itaguaí e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 11 de 2026, que dispõe sobre a regulamentação da competência, atribuições e estrutura do Fundo Social de Solidariedade do município de Itaguaí, Estado de São Paulo e da outras providências. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 15 de 2026, que dispõe sobre a criação dos cargos de secretários municipais e dos cargos de provimento comissionado que especificam no quadro de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 16 de 2026, que dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo, fixa atribuições e dá outras providências. Esses projetos e seus respectivos pareceres foram aprovados por unanimidade. Apenas o Projeto de Lei Complementar do Executivo número 14 de 2026, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, vinculado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Itaguaí, Estado de São Paulo e da outras providências, foi aprovado por maioria simples, sendo contrário ao projeto o senhor Juliano Ricardo Codonhoto. Então, não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, foi lavrada a ata que vai assinada por mim, secretário, pela presidente e por todos os edis presentes. Itaguaí, 5 de maio de 2026. A ata está em votação. Aqueles que concordarem permaneçam sentados. Os que discordarem se manifestem. A ata foi aprovada por unanimidade. Indicações. Solicito ao primeiro secretário para que efetue a leitura da indicação protocolizada neste Poder Legislativo. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Regina Maria Bergamo, indicação número 47 de 2026, Regina Maria Bergamo, na qualidade de vereadora dessa Casa de Leis e no centro do regimento interno, vem expor a presente indicação para que seja lida e encaminhada ao chefe do Poder Executivo, solicitando a instalação de placa de sinalização, pare e a implantação de pintura e de faixas de pedestres no cruzamento das ruas Eduardo Evaristo e dos Pinheiros, visando proporcionar maior segurança aos motoristas e pedestres que transitam pelo local. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade solicitar a instalação de placa de sinalização, pare e a implantação de faixas de pedestres no cruzamento das ruas Eduardo Evaristo e dos Pinheiros, visando reforçar a segurança no trânsito e prevenir novos acidentes no local. O referido cruzamento apresenta fluxo constante de veículos e pedestres, sendo que, conforme relatos de moradores e usuários da via, já ocorreram diversos acidentes naquele ponto, demonstrando a necessidade urgente de adoção de medidas de sinalização e organização do tráfego. Importante destacar que esta Casa de Leis já encaminhou indicações anteriores com o mesmo teor, evidenciando que a demanda é recorrente e há tempos vem sendo reivindicada pela população local, sem que, até o momento, tenham sido adotadas providências efetivas. Desta forma, a instalação da sinalização de parada obrigatória das faixas de pedestres contribuirá significativamente para a redução de riscos, proporcionando maior segurança aos motoristas, ciclistas e pedestres que transitam diariamente pelo local. Nesses termos, Itaguaí, 8 de maio de 2026, Regina Maria Bergamo, vereadora. Projetos. Projeto de Lei do Executivo número 8 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 638.686,55 e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Ofício número 102 de 2026, Gabinete, Itaguaí, 8 de maio de 2026. Assunto: requer apreciação de projetos em caráter de urgência. Senhora Presidente, venho por meio deste, respeitosamente requerer a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária desta colenda Casa Legislativa com a finalidade de apreciação dos projetos de lei ordinária número 8 de 2026, número 9 de 2026, bem como do projeto de lei complementar número 17 de 2026. Requer-se ainda que os referidos projetos sejam submetidos à apreciação e votação em regime de urgência,
nos termos do regimento interno desta egrégia Câmara Municipal. Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária, número 8 de 2026, de 8 de maio de 2026, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na importância de R$ 638.686,55 e dá outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Itaguaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, junto à contabilidade municipal, um crédito adicional especial na importância de R$ 638.686,55, destinados à obra de infraestrutura urbana com a seguinte classificação orçamentária. 02, Poder Executivo. 02.05, Coordenadoria de Obras e Serviços Urbanos. 02.05.00, Coordenadoria de Obras e Serviços Urbanos. 15.451.501.100.8000, Obras de Infraestrutura Urbana. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fonte de recurso, 07, Operação de Crédito, R$ 638.686,55. Artigo 2º. Para a cobertura do presente crédito adicional especial serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotações consignadas no orçamento vigente com as seguintes classificações. 02, Poder Executivo. 02.05, Coordenadoria de Obras e Serviços. 02.05.00, Coordenadoria de Obras e Serviços. 15.452.1501.1011.000, Construção, Reforma de Praças, Parques e Jardins. 4.4.90.51.00, Obras e Instalações. Fonte de recursos, 07, Operação de Crédito, R$ 638.686,55. Artigo 3º. As obrigações burocráticas, operacionais e financeiras a serem assumidas em decorrência dos objetivos desta lei passam a integrar o Plano Plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, Lei número 1286/2025, de 4 de dezembro de 2025, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei 1261 de 2025, de 22 de julho de 2025 e seus respectivos anexos. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 8 de maio de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento de 2026. Justificativa. Senhora Presidente, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 638.686,55, destinados à execução de obras de infraestrutura urbana no município de Itaguaí. A medida se faz necessária em razão da adequação funcional programática do contrato número 54 de 2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de obras de infraestrutura urbana na rua Fernando Gobo e na Avenida Apóstolo Bérgamo. A abertura do crédito permitirá que os recursos sejam devidamente alocados na classificação orçamentária correta, garantindo a legalidade e a transparência da execução financeira. Certos de que a iniciativa obterá a aprovação de seus dignos pares, impondo-se a evidência o minudente estudo da matéria ora apresentada aos dignos representantes do Poder Legislativo, vale-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 8 de maio de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Esse projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei do Executivo número 9 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.170.000 e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Projeto de Lei Ordinária número 9 de 2026, de 8 de maio de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.170.000 e dá outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, vai saber que a Câmara Municipal de Itaguaí aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei.
Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir junto à Contabilidade Municipal um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.170.000 destinados a obras de infraestrutura urbana, com a seguinte classificação orçamentária. 02, Poder Executivo, 02.05, Coordenadoria de Obras e Serviços Urbanos, 02.05.00, Coordenadoria de Obras e Serviços Urbanos, 15.451.1501.1008.000, Obras de Infraestrutura Urbana, 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, fonte de recurso, 01, Tesouro, R$ 350.000. 02, Poder Executivo, 02.05, Coordenadoria de Obras e Serviços Urbanos, 02.05.00, Coordenadoria de Obras e Serviços Urbanos, 15.451.1501.1008.000, Obras de Infraestrutura Urbana, 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, fonte de recurso, 02, Convênio do Estado, R$ 820.000. Artigo 2º. Para a cobertura do presente crédito adicional suplementar, serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial de dotações consignadas no orçamento vigente com a seguinte classificação. 02, Poder Executivo, 02.05, Coordenadoria de Obras e Serviços, 02.05.00, Coordenadoria de Obras e Serviços, 15.452.1501.1011.000, Construção, Reforma de Praças, Parques e Jardins, 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, fonte de recursos, 01, Tesouro, R$ 350.000. 02, Poder Executivo, 02.05, Coordenadoria de Obras e Serviços, 02.05.00, Coordenadoria de Obras e Serviços, 15.452.1501.1011.000, Construção, Reforma de Praças, Parques e Jardins, 4.4.90.51.00, Obras e Instalações, fonte de recursos, 02, Convênio do Estado, R$ 820.000. Artigo 3º. As obrigações burocráticas, operacionais e financeiras a serem assumidas em decorrência dos objetivos dessa lei passam a integrar o Plano Plurianual para o quadriênio 2026-2029, Lei número 1286 de 2025, de 4 de dezembro de 2025, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Lei número 1261 de 2025, de 22 de julho de 2025 e seus respectivos anexos. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 8 de maio de 2026, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2026. Justificativa. Senhora Presidente, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.170.000 destinados à execução de obras de infraestrutura urbana no município de Itaguaí. A medida se faz necessária em razão da adequação funcional programática do contrato número 54 de 2026, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana na rua Fernando Gobo e na Avenida Apóstolo Bérgamo. A abertura de crédito permitirá que os recursos sejam devidamente alocados na classificação orçamentária correta, garantindo a legalidade e a transparência da execução financeira. Certos de que a iniciativa obterá a aprovação de seus dignos pares, impondo-se a evidência ou minudente estudo da matéria ora apresentada aos dignos representantes do Poder Legislativo, valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 8 de maio de 2026, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Esse projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 10 de 2026. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal número 180 de 12 de setembro de 2022, modificando a remuneração dos conselheiros tutelares do município de Itaguaí, Estado de São Paulo e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Ofício 100 de 2026, Itaguaí, 7 de maio de 2026. Senhora Presidente, veio por meio deste respeitosamente requerer a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária desta Colênia da Casa de Leis, a fim de que seja apreciado o projeto de lei complementar número 10 de 2026. Requer-se ainda que o referido projeto seja submetido à apreciação e votação em regime de urgência, nos termos do regimento interno desta Egrégia Câmara Municipal.
Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2026, de 7 de maio de 2026. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal número 180, de 12 de setembro de 2022, modificando a remuneração dos conselheiros tutelares do município de Itaguaí, Estado de São Paulo, e da outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial no disposto do artigo 45, combinado com o inciso 1º do artigo 46, inciso 1º, combinado com o inciso 1º do artigo 67, todos da Lei Orgânica Municipal, resolve apresentar o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O caput do artigo 71 da Lei Complementar número 180, de 12 de setembro de 2022, a qual dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 71. A remuneração base dos membros do Conselho Tutelar será mensal e correspondente à referência 300 do quadro de pessoal dos servidores públicos municipais, sofrendo sempre majoração salarial correspondente a essa referência. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei correrão por conta de dotações próprias suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Itaguaí, 7 de maio de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres vereadores, o presente projeto de lei complementar tem por objetivo alterar o artigo 71 da Lei Municipal número 180 de 2022, a fim de adequar a remuneração dos conselheiros tutelares, substituindo a atual referência pela referência 300. A medida proposta fundamenta-se na relevância das atribuições desempenhadas pelos conselheiros tutelares, que exercem função essencial na garantia e proteção dos direitos da criança e do adolescente, conforme previsto na legislação vigente. Trata-se de atividade de elevada responsabilidade social, que exige dedicação integral, preparo técnico, equilíbrio emocional e constante disponibilidade para atendimento de situações de risco de vulnerabilidade. A atualização da referência remuneratória busca promover maior valorização desses profissionais, compatibilizando seus vencimentos com a complexidade e a importância das funções exercidas. Além disso, a medida contribui para assegurar maior dignidade ao exercício do cargo, bem como para atrair e manter profissionais qualificados, fortalecendo a atuação do Conselho Tutelar no município. Ressalta-se que a alteração proposta não configura privilégio, mas sim uma adequação justa e necessária frente às demandas crescentes enfrentadas pelos conselheiros tutelares, bem como a evolução das responsabilidades a ele atribuídas. Desta forma, considerando o interesse público e a necessidade de valorização da política de atendimento à criança e ao adolescente, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Itaguaí, 7 de maio de 2026, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Esse projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 17 de 2026. Dispõe sobre a criação de gratificação mensal pelo exercício da função de pregoeiro, bem como a criação de cargo em comissão e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Projeto de Lei Complementar número 17 de 2026, de 8 de maio de 2026. Dispõe sobre a criação de gratificação mensal pelo exercício da função de pregoeiro, bem como sobre a criação do cargo em comissão e da outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial no disposto do inciso 1º do artigo 67, todos da Lei Orgânica Municipal, resolve apresentar o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito da Administração Pública Municipal de Itaguaí, a gratificação pelo exercício da função de pregoeiro. Parágrafo 1º. A gratificação corresponderá a 60% do vencimento da base do cargo de auxiliar administrativo 1, referência 200, sendo paga mensalmente. Parágrafo 2º. A gratificação será devida exclusivamente ao servidor que, inciso 1º, seja ocupante de cargo de provimento efetivo no município. Inciso 2º. Esteja formalmente designado por ato do prefeito para o exercício da função de pregoeiro. Parágrafo 3º. A gratificação possui natureza pro labore faciendo, sendo devida apenas enquanto perdurar o efetivo exercício da função, não se incorporando a remuneração para quaisquer efeitos legais. Parágrafo 4º. É vedada a percepção cumulativa desta gratificação com outras da mesma natureza ou finalidade. Parágrafo 5º. A gratificação instituída por esta lei integrará a base de cálculo da gratificação natalina, das férias acrescidas no terço constitucional e da licença-prêmio, observada, em todos os casos, a proporcionalidade correspondente ao efetivo período de exercício da função no respectivo período aquisitivo.
Parágrafo 6º. A gratificação de que se trata esta lei não se incorporará ao vencimento do servidor para fins de apuração de vantagens de caráter permanente, não servindo de base de cálculo para adicionais por tempo de serviço, quinquênio, sexta parte ou quaisquer outras vantagens pessoal de natureza semelhante. Artigo 2º. A função de pregoeiro será exercida em conformidade com a Lei nº 14.133 de 2021. Artigo 3º. Fica criado no âmbito da administração pública municipal um cargo de provimento em comissão de livre nomeação e exoneração, ad nutum, com a seguinte denominação: cargo assessor de controle de prestação de contas, referência 550, quantidade 1, carga horária 40 horas semanais. Artigo 4º. O cargo de que trata o artigo anterior será destinado ao assessoramento direto à diretoria da contabilidade do município. Parágrafo único. Para provimento do cargo exige-se: inciso 1º, escolaridade mínima de nível superior completo em qualquer área. Inciso 2º, aptidão técnica compatível com as atribuições do cargo. Artigo 5º. As atribuições inerentes ao cargo de assessor de controle de prestação de contas, bem como aquelas relativas ao exercício das atividades de pregoeiro, instituídos por esta lei complementar, encontram-se discriminados no anexo 1, que passa a integrar a presente lei para todos os efeitos legais. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário, observando o seu disposto na Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 6 de maio de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Anexo 1. Atribuições dos cargos e funções. 1. Função de pregoeiro. Conduzir a sessão pública do pregão. Receber, examinar e decidir impugnações e esclarecimentos. Coordenar a etapa de lances. Verificar a habilitação dos licitantes. Adjudicar o objeto quando não houver recurso, conduzir a equipe de apoio, encaminhar o processo à autoridade competente, zelar pelos princípios administrativos e exercer demais atribuições previstas na Lei 14.133 de 2021. Cargo: assessor de controle e prestação de contas. Assessorar a diretoria de contabilidade nas atividades técnicas, orientar quanto à correta aplicação de recursos públicos, acompanhar, analisar e conferir prestações de contas, elaborar relatórios técnicos e demonstrativos, verificar conformidade com a legislação vigente, apoiar auditorias internas e externas, organizar documentação contábil e exercer atividades correlatas. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Igreja à Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar que tem por finalidade promover adequações na estrutura administrativa do município de Itaguaí, visando ao aprimoramento da gestão pública, a eficiência administrativa e a conformidade com a legislação vigente. A instituição de gratificação mensal para o exercício da função de pregoeiro mostra-se medida necessária diante da relevância e da complexidade das atribuições inerentes à condução dos procedimentos licitatórios, especialmente sob a égide da Lei nº 14.133 de 2021. Trata-se de função de elevada responsabilidade que exige qualificação técnica, tomada de decisão em tempo real e observância rigorosa dos princípios que regem a administração pública. A opção por restringir a designação a servidores efetivos atende às boas práticas da administração e ao entendimento consolidado dos órgãos de controle, garantindo maior estabilidade, imparcialidade e compromisso institucional no desempenho da função. A criação do cargo em comissão de assessor de controle de prestação de contas justifica-se pela crescente necessidade de fortalecimento dos mecanismos de controle interno, especialmente no acompanhamento das prestações de contas relativas a convênios, auxílios, subvenções e demais transferências de recursos públicos. Tal medida visa assegurar maior rigor técnico na análise documental, prevenir inconsistências e mitigar riscos de apontamentos pelos órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ressalta-se que as atribuições do cargo possuem natureza típica de assessoramento, estando em conformidade com os preceitos constitucionais aplicáveis aos cargos em comissão, especialmente quanto às funções de direção, chefia e assessoramento. Ademais, a proposta observa rigorosamente as disposições da Lei Complementar nº 101 de 2000, condicionando sua execução à existência de dotação orçamentária e ao devido controle de impacto financeiro, preservando o equilíbrio das contas públicas. Desta forma, o presente projeto de lei complementar representa importante avanço na organização administrativa municipal, contribuindo para a eficiência, transparência e legalidade dos atos da administração pública. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente propositura. Prefeitura Municipal de Itaguaí, em 8 de maio de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal.
Esse projeto vai ficar em deliberação. Projeto de Lei Complementar do Executivo número 18 de 2026. Dispõe sobre a inclusão das atribuições aos cargos de especialista de educação prevista na Lei Complementar número 58, de 10 de dezembro de 2010 e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto. Ofício 105 de 2026, Gabinete, Itaguaí, 14 de maio de 2026. Assunto: requer apreciação de projeto em caráter de urgência. Senhora Presidente, venho por meio deste respeitosamente requerer a Vossa Excelência a convocação de sessão extraordinária desta colenda Casa de Leis, a fim de que seja apreciado o projeto de lei complementar número 18 de 2026. Requer-se ainda que os referidos projetos sejam submetidos à apreciação e votação em regime de urgência urgentíssima, nos termos do regimento interno desta Egrégia Câmara Municipal. Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 18 de 2026, de 14 de maio de 2026, dispõe sobre a inclusão das atribuições aos cargos de especialistas de educação previstos na Lei Complementar número 58, de 10 de dezembro de 2010 e da outras providências. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal de Itaguaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, em especial no disposto do artigo 45, combinado com o inciso 1º do artigo 46, combinado com o inciso 1º do artigo 67, todos da Lei Orgânica Municipal, resolve apresentar o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica alterada a Lei Complementar número 58, de 10 de dezembro de 2010, a qual dispõe sobre o Estatuto, o Plano de Carreira, vencimentos e salários dos integrantes do quadro do Magistério do município de Itaguaí, Estado de São Paulo, para a inclusão do anexo 3, contendo, de forma pormenorizada, as atribuições do vice-diretor da escola e supervisor de ensino. Parágrafo único. As atribuições previstas no anexo 3 possuem caráter estratégico, institucional e gerencial voltadas à direção, chefia, coordenação e assessoramento das atividades educacionais da rede municipal de ensino. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Itaguaí, 7 de maio de 2026. Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Anexo 3. Vice-diretor. Requisitos: licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação ou especialização em administração escolar. Ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício no magistério na educação básica e não possuir penalidades administrativas nos últimos 3 anos. Atribuições: assessorar diretamente o diretor escolar no exercício das atividades de direção, coordenação e gestão da unidade escolar, substituir o diretor escolar em suas ausências, impedimentos legais ou afastamentos, respondendo pela condução das atividades da unidade escolar, exercer funções de coordenação e chefia delegadas pela direção escolar, atuar no assessoramento direto da gestão escolar, colaborar na supervisão das atividades da equipe escolar, promovendo a integração entre servidores, estudantes, famílias e comunidade, coordenar por delegação ações de planejamento institucional e acompanhamento das metas da unidade escolar, executar outras atividades correlatas de chefia, coordenação e assessoramento que lhe forem atribuídos pela direção escolar ou pela Secretaria Municipal de Educação. Supervisor de ensino. Requisitos: licenciatura plena em pedagogia ou pós-graduação na área de educação, especialização em administração escolar. Ter no mínimo 5 anos de efetivo exercício no Magistério da Educação Básica e não possuir penalidades administrativas nos últimos 3 anos. Atribuições: assessorar a Secretaria Municipal de Educação na formulação, implementação, coordenação e acompanhamento das políticas públicas educacionais e das diretrizes administrativas e pedagógicas da rede municipal de ensino. Exercer supervisão estratégica das unidades escolares da rede municipal, promovendo o alinhamento institucional entre as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação e a gestão das unidades escolares. Exercer funções de coordenação, supervisão institucional e assessoramento das unidades escolares da rede municipal, promovendo a integração administrativa, pedagógica e institucional entre as escolas e os órgãos centrais da Secretaria Municipal de Educação. Atuar no assessoramento das equipes gestoras das unidades escolares, quanto à execução das diretrizes educacionais, organização administrativa e planejamento institucional. Coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das ações institucionais das unidades escolares, visando ao alcance das metas e resultados estabelecidos pela administração municipal. Supervisionar e orientar os processos de gestão escolar e funcionamento das unidades de ensino da rede municipal. Assessorar a Secretaria Municipal de Educação na elaboração de estratégias, programas, planos de ação e mecanismos institucionais
voltados à melhoria da qualidade do ensino e dos indicadores educacionais. Coordenar ações de monitoramento institucional e acompanhamento dos resultados educacionais das unidades escolares da rede municipal. Promover a articulação entre a Secretaria Municipal de Educação, as equipes gestoras, os órgãos públicos e a comunidade escolar, assegurando o alinhamento das ações institucionais. Supervisionar o cumprimento das diretrizes administrativas, pedagógicas e legais aplicáveis às unidades escolares. Coordenar e acompanhar ações relacionadas à organização da rede municipal de ensino e ao planejamento estratégico educacional do município. Representar a Secretaria Municipal de Educação, quando designado, em reuniões, comissões, atividades institucionais e perante órgãos públicos e entidades. Executar outras atividades correlatas de direção, chefia, coordenação e assessoramento determinadas pela Secretaria Municipal de Educação, compatíveis com a natureza do cargo em comissão. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, nobres vereadores, submetemos à elevada apreciação desta egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar que visa promover a inclusão do anexo 3 na Lei Complementar número 58, de 10 de dezembro de 2010, com a finalidade de estabelecer de forma clara, objetiva e pormenorizada as atribuições inerentes aos cargos de vice-diretor de escola e supervisor de ensino da rede municipal de ensino. A presente proposição tem como principal objetivo conferir maior segurança jurídica, organização administrativa e eficiência à estrutura de gestão educacional do município, adequando as atribuições dos cargos de especialista da educação às atuais demandas da administração pública e às diretrizes contemporâneas da gestão escolar. A medida também busca harmonizar as atribuições dos referidos cargos com a natureza jurídica das funções exercidas, especialmente no que se refere aos cargos em comissão e funções de confiança, enfatizando atividades de direção, chefia, coordenação estratégica, supervisão institucional e assessoramento, em conformidade com os princípios constitucionais da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Cumpre destacar que a ausência de descrição detalhada das atribuições dos cargos de especialistas da educação pode ocasionar insegurança administrativa, dificuldades na delimitação de competências e fragilidade na organização funcional da rede municipal de ensino. Assim, a inclusão do anexo 3 permitirá maior clareza quanto às responsabilidades de cada função, assegurando melhor estruturação da gestão educacional e maior efetividade na execução das políticas públicas de ensino. As atribuições ora propostas foram elaboradas observando-se critérios técnicos, administrativos e jurídicos, priorizando funções estratégicas relacionadas à direção, chefia, coordenação institucional e assessoramento da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares, evitando-se a caracterização de atividades meramente operacionais, burocráticas ou técnicas típicas de cargos efetivos. Além disso, o projeto fortalece a organização da rede municipal de ensino, aprimora os mecanismos de coordenação das ações educacionais e promove maior alinhamento entre as unidades escolares e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino ofertado à população. É importante salientar que a proposta não implica a criação de novos cargos, aumento remuneratório ou ampliação de despesas além daquelas já previstas na estrutura administrativa municipal, tratando-se apenas da regulamentação e consolidação das atribuições dos cargos já existentes no âmbito do quadro do Magistério Municipal. Diante do relevante interesse público da matéria, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente projeto de lei complementar. Itaguaí, 14 de maio de 2026, Éder Carlos Fogaça da Cruz, Prefeito Municipal. Esse projeto vai ficar em deliberação. Desde já, convoco os nobres pares para a sessão extraordinária, logo após o término desta, para votarmos os projetos que acabaram de ficar em deliberação e também os seguintes projetos que já estavam em deliberação. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2025 e o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2026. Palavra livre. Vereador Luiz Eduardo, o senhor tem 8 minutos. Vereador Luiz Henrique, o senhor tem 8 minutos. Vereador Juliano, o senhor tem 8 minutos. Boa noite, senhora presidente. Gostaria de estender esse cumprimento à senhora pastora Catiane, vereadora, e aos demais colegas vereadores aqui dessa casa. Também gostaria de estender meus cumprimentos a todos os funcionários aqui da casa e a população aqui presente. E não esquecendo da população que nos acompanha através das redes sociais. Como muitos sabem, na última sessão, foi dado início por essa casa a aceitação da denúncia contra mim sobre uma postagem que eu fiz. Então não tem como eu não tocar nesse assunto hoje, que na última sessão foi
Normalmente é 8 minutos que a gente tem, mas a presidenta me permitiu lá falar 11 minutos e pouco. Então, tem sim que dar continuidade naquele assunto lá. Ao menos explicar para a população um pouco do que como vai funcionar, né? Que ficou muito ao vento sobre a situação. A partir do momento que essa casa acata a denúncia, é montada a comissão processante, que foi já montada, e a partir desse momento tem 90 dias para se estender a investigação sobre o caso, sobre mim, sobre os que eu postados. Então, nesses 90 dias que vai ser julgado o Juliano, vamos dizer assim. Então, até o presente momento, já chamei o advogado trabalhando em cima, fui notificado na outra sessão, tinha 10 dias para apresentar a defesa, ele conseguiu ganhar mais um prazo, e agora vai se estender aí de acordo com os trabalhos do advogado perante a comissão processante. Basicamente é isso. Mas isso não é relevante para a população até então. Relevante é um assunto que eu toquei aquele dia em sessão, toquei muito rápido e ficou meio a população sem entender. Eu toquei aquele dia na tribuna um assunto com relação ao transporte público dos nossos pacientes até o Unesp, até o AME em Avaré. Naquela data eu comentei de estar presente no transporte e ter visto o motorista diversas vezes fazendo uso do aparelho de celular durante a condução dele. Quero deixar claro para os motoristas e para a população que não tem entendido, eu não estava criticando os motoristas. Eu estava criticando a administração por fazer um trabalho mal feito. Por quê? A administração está ciente que o condutor não pode dirigir e mexer no celular. A administração está ciente disso. Então, como que os detalhes com relação aos passageiros que estão ficando para trás, passageiro que está em determinado lugar, essas informações são passadas para ele? E a gestão está ligando. Então, se a gestão sabe que ele está dirigindo, por que está ligando? Qual foi o ponto que eu bati? Que ao menos uma pessoa deveria estar acompanhando esses pacientes dentro do transporte. E o motorista fazer o papel dele, que é ser motorista. Então, isso que eu quero deixar claro para os motoristas. Se vocês estão sendo prejudicados, de certa maneira, porque vocês estão aceitando esse tipo de situação, vocês têm que estar cobrando sim da administração alguém para estar acompanhando vocês, para vocês não terem essa preocupação. Para diversas pessoas eu já comentei sobre isso. Se verem motoristas estarem dirigindo, fazendo uso do aparelho de celular, se tem medo de fazer denúncia, mande para mim que eu faço questão de fazer denúncia no Ministério Público. Porque a vida de quem que está em risco naquele momento? São do nosso paciente. E todos são cientes. Os vários acidentes, graças a Deus, pequenos, que está acontecendo com veículos públicos. Vários, diversos acidentes teve, e vamos citar só esse ano aqui no município. Então é algo que eu estou batendo na tecla, bati aquele dia, estou batendo hoje. Vamos reforçar algo que o vereador Eduardo fez uma postagem essa semana. Ele fez uma postagem, então em cima dessa postagem que eu estou fazendo esse comentário. Ele comentou: hora de levantar, marcar consulta e retirar medicação para nossos pacientes. E ainda tem gente que nos criticam sem saber da nossa realidade. Realmente eu não sei como funciona a realidade deles. Não estou criticando eles, não estou criticando o Eduardo. De jeito nenhum, respeito totalmente o trabalho que eles fazem. Só acho que não é papel do motorista se preocupar com os pacientes. Tem a preocupação profissional de ser o quê? Ser o motorista. Né? Essa é a minha colocação perante a população. O Eduardo tem a visão dele? Perfeito, tem a visão dele. Quem tem que julgar essa colocação nossa é a população. Então isso que eu estou passando para a população. Vejo que está errada a forma que está sendo feita. Nossos pacientes estão em risco pela forma que os nossos motoristas estão dirigindo. Isso é fato. Tá? Não quis postar o vídeo do motorista, para não expor ele. Piraju aconteceu a mesma situação. Piraju aconteceu a mesma situação, postaram, virou um reboliço lá. É um conselho que eu estou dando para os motoristas. Porque vocês vão acabar sendo prejudicados com isso.
Vocês estão aceitando esse tipo de situação aqui para nossa cidade, aqui com os nossos pacientes. Com relação ao uso, ao estado físico do veículo. Comentei da ambulância, na frente do postão naquele dia que eu estava ali. O para-brisa trincado. O próprio veículo que a gente foi até a Unesp também estava com o para-brisa trincado. Não tem lógica. E consultando o portal de transparência da prefeitura, um mês e pouquinho atrás, essa ambulância que estava na porta do postão, tinha sido gasto R$ 4.500 com ela com manutenção. Será que naquele momento esse vidro já não estava trincado? Será que já não era o momento de ter feito esse conserto? E como que um veículo da saúde está andando com um para-brisa nessa situação? Então tem umas coisas que não está batendo. Enfim, sobre essa explicação, passei para vocês como a maneira que eu vejo. Quem tem que julgar, quem tem que ver o que tem que ser feito aí, sim, é a prefeitura, mas a população tem que estar ciente do que está se passando aqui dentro do setor de transporte. Bem rápido, quero falar a respeito das estradas. Né? O município foi contemplado pela Patrol? Perfeito. Pouco tempo atrás, eu fiz uma postagem com relação aqui ao Bugio, estava muito ruim a estrada. Um comentário que chegou, que a pessoa mandou, que tinham colocado restos de materiais de construção na estrada, não foi, Zé Carlos? Naquele dia você presenciou uma leve discussão minha entre você estava presente, e o nosso maquinista. Ele quer ver, o maquinista, ele quer ver toda aquela extensão de estrada com um cascalho. Perfeito, é isso que eu também quero ver. Né? É isso que eu quero ver. Só que eu quero entender se a estrada do Bugio só é aqueles 100 metros que foram feitos aquele dia. Agora, essa semana passaram de novo, mas passaram a máquina, a pedra, para quem quiser ver, está no acostamento. Está ali no lateral da estrada. E para quem quiser ver também, ali ainda tem a cerca, mas não é usada para ser cagado. Mas a cerca foi praticamente arrancada assim por baixo, na pedra que ele empurrou. Então tá errado. Se a estrada do Bugio não é apenas ali, se estende até mais longe, vamos dizer, até lá para o lado da minha casa, porque a Serra do Melhor Caminho está naquela situação que está. Quero convidar o Antônio Carlos, Regina, os demais vereadores. Por que você tem o nome do Antônio Carlos? Naquele dia foi feita uma postagem falando que eu não entendo figurinha bosta nenhuma. Posso continuar, presidente? Bem rapidinho. Eu não entendo bosta nenhuma de estrada. Eu não posso não entender, mas eu queria entender por que está naquele estado então a estrada. Se eu não entendo. Não estou criticando, não. O que eu posso é o que está chegando. O que eu tenho que falar, eu chego e falo aqui na tribuna. Então, estou convidando os vereadores para ver a situação que está aquilo. A situação que está nas nossas estradas. Patrol veio? Perfeito. Como vai ser feito o uso dessa patrol? Vai continuar sendo feito uso hora extras em finais de semana? E fazendo manutenção dos maquinários nossos em segunda e sexta-feira? Por que em segunda e sexta-feira? Sexta-feira para deixar ela pré-preparada no final de semana e segunda-feira porque tem que ter a manutenção depois feito o uso. Que não falei. O que eu tenho que falar, eu falo aqui em tribuna. E isso é de fato o que acontece aqui na nossa cidade. Tá, pessoal? É de fato. Então, com relação às estradas, isso que eu tinha que falar. E vamos encerrar por aqui, que o nosso tempo já se estendeu. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vereadora Catiane, a senhora tem 8 minutos. Vereador Carlos Rodolfo, o senhor tem 8 minutos. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, população presente aqui hoje, população que nos acompanha através das redes sociais. Hoje eu quero usar essa palavra livre para falar de alguns assuntos que realmente fazem a diferença na vida da nossa população. Porque o que eu acredito é que a política ela precisa sair do discurso e chegar na vida real das pessoas. E eu começo falando aqui de algumas coisas importantes que vem acontecendo no nosso município. Hoje começou a instalação das lâmpadas de LED em alguns pontos da cidade. Essas lâmpadas de LED serão estendidas para toda a cidade. As equipes elas já iniciaram os trabalhos e todas as lâmpadas da iluminação pública serão substituídas por LED. Isso significa que as ruas vão ficar mais iluminadas, vamos ter mais segurança para as famílias, mais visibilidade para quem trabalha à noite e também economia para o município. Quem vive o dia a dia da cidade sabe o quanto uma iluminação de qualidade muda a sensação de segurança das pessoas. Eu também quero compartilhar aqui importantes recursos conquistados através do deputado federal Maurício Neves. Recursos que já estão ajudando diretamente o município.
estão R$400 mil destinados para o custeio da saúde, valor que já está na conta da prefeitura e que será utilizado principalmente no transporte de pacientes para o AME em Avaré e para o Unesp de Botucatu. Quem utiliza esse serviço, ele sabe da importância disso. Muitas pessoas saem ainda de madrugada em busca de tratamento, exames e consultas, e esse recurso ele vai ajudar a manter esse atendimento funcionando por praticamente um ano. Também foram destinados R$200 mil pelo deputado federal Maurício Neves para aquisição de playgrounds infantis. Terão quatro parquinhos instalados em diferentes pontos da cidade. Na praça, ao lado da rodoviária, na Praça Esportiva de Dico Amaral, ao lado do Ginásio de Esportes do Jardim Primavera, e também ao lado do Ginásio de Esportes Tato Gobo. Agora a gente está aguardando só o processo de licitação para que esses espaços possam se tornar realidade. E ainda tivemos mais R$100 mil destinados pelo deputado Maurício Neves para a Santa Casa de Itaguaí. Esse recurso ele será utilizado na ampliação da sala de emergência. É um investimento direto na estrutura da saúde, ajudando quem mais precisa. Também quero aproveitar esse momento para deixar algo muito claro. Cada vereador tem um modo de atuação aqui dentro dessa Câmara, porque cada um tem autonomia para trabalhar da maneira que entende ser o correta. Eu escolhi exercer meu mandato buscando soluções, acompanhando demandas da cidade, correndo atrás de recursos e tentando contribuir de forma prática com a vida da população. É nisso que eu acredito e é dessa maneira que eu vou continuar trabalhando. E hoje, também, provavelmente, seja a última sessão nossa aqui nessa casa, nesse prédio. O espaço que a gente está aqui desde 2001 e faz parte da história política de Itaguaí. Muita coisa aconteceu aqui dentro ao longo desses anos. Projetos importantes foram discutidos, decisões difíceis foram tomadas, debates aconteceram, mandatos passaram por aqui e tudo isso faz parte da construção da história do nosso município. Para muitas pessoas, esse prédio pode ser apenas uma estrutura física, mas para quem acompanha a vida pública da cidade há anos, ele representa memória, momentos importantes e capítulos na história de Itaguaí. Na próxima sessão, nós estaremos no novo prédio da Câmara Municipal. Estaremos iniciando uma nova fase. E toda mudança traz consigo um sentimento diferente. Existe a expectativa pelo novo, mas também existe aquele respeito pelo lugar que durante tantos anos foi palco das discussões e decisões da nossa cidade. E que a gente tenha consciência de entender que os prédios mudam. O tempo passa, os mandatos passam, mas aquilo que fica é a forma como cada um escolheu contribuir com a cidade enquanto esteve aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Vereador Josué, o senhor tem 8 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos internautas, à imprensa. Está aqui o Antônio Luiz, sua esposa, o Zezé, o presidente do PL, o Carlinho, o Edmo. Agradecer sobre indicações que têm chegado nessa casa, muito importante. Projeto do executivo, muito importante, tem chegado hoje nessa casa. Agradecer também sobre as emendas que a gente tem conseguido nesse município, muito importante. Nosso deputado federal Marcos Pereira, que vem ajudando muito o nosso município, junto aí com o nosso governador Tarciso, aonde que liberou, né, essa patrol para o nosso município, que vai ajudar muito na área rural, que atende o pedido da nossa população, que precisa muito. Peço o encarregado Biga, quando chegar essa máquina, atender a nossa população. Porque tem moradores do nosso município que tem aí uma chacrinha que precisa dar uma ajeitada. Até eu estive conversando com, vou falar o nome dele, o Vanderlei, que tem ali a mercearia dele ali, perto da garagem do Ricamac. Ele falou para mim: Tatu, faz 2 anos que eu venho pedindo uma máquina e até agora não atenderam o meu pedido.
é complicado, né? A pessoa ficar se humilhando para ter uma máquina para atender. Eu acho que tem que atender igual as pessoas. Porque eu já falei para o encarregado Biga, até ontem, estive em São Paulo, junto com a presidente Regina, o presidente do partido do PL, o Carlinho, estivemos ali na DR, estava o prefeito Edinho, o vice Rafael, e depois da reunião que nós tivemos ali com o diretor da DR ali, e é onde que eu tive conversando com o prefeito Edinho sobre isso aí. É difícil, a pessoa, a hora de pedir o voto, vai na porta da casa do cidadão, bate palma, o cidadão atende, e a hora que precisa de uma máquina tem que se humilhar. Igual a gente fala, eu ganhei 2 máquinas retas do Marcos Pereira. E essas máquinas aí é para ajudar a população em geral, não só um, depois o outro não. Eu estou aqui para defender a população. E quero agradecer a presidente de ter, né, liberado o carro para nós viajar ontem para São Paulo, né? Tivemos ali na reunião com ali o seu Sérgio ali da DR, tivemos junto com o prefeito Edinho ali, o vice-prefeito Rafael. E aonde que foi ali conversado nessa reunião muito importante, que vai fazer a reforma das rotatórias do nosso município, aonde que vai ter também as luzes de LED em todo, a extensão da pista onde que tem as rotatórias, vai ser muito importante. O nosso governador, que vem ajudando muito o nosso município. Estivemos passando também ali na Assembleia, nos gabinetes dos nossos deputados, e aonde que a gente tem que bater na porta para ser lembrado. Se a gente não bater na porta do gabinete do deputado, o município não é lembrado. E é onde a gente estamos buscando recursos. Passamos ali também no Palácio do Governo, né? Estivemos ali na departamento dos municípios que libera, né, as emendas, os maquinários, até vai liberar um caminhão de coleta de lixo para o município, tá? A pista de caminhada, até dia 13 dia 13 ele estava ali verificando para ser liberada essas emendas para o nosso município, que é o caminhão da coleta de lixo e a pista de caminhada. É muito importante a gente passar no Palácio do Governo para ver o jeito que está os recursos para o nosso município. E tenho certeza que o Tarcísio, como ele recebeu um título de cidadão no nosso município, eu lembro muito bem, ele falou para mim: Tatu, quero agradecer você, presidente, de me ter dado um título de cidadão no município. Agora eu sou um taguaiense, agora eu quero ajudar mais o município ainda. Isso que é importante, um título de cidadão. Porque ele, sendo taguaiense, ele vai ajudar muito mais o nosso município. O Tarcísio vem fazendo um bom trabalho e com a região, e se Deus quiser vai ser reeleito. E estamos aí para lutar para a população. Também está aqui o Antônio Luiz, trouxe aqui um projeto de lei do título cidadão, uma pessoa que a gente conhece faz muito tempo, né? Uma pessoa que veio da roça, né? Lutou com a sua família na roça, seus tios, e trabalhou na Cacique, eu lembro muito bem, trabalhou de vendedor, depois saía vender na região, e aonde que hoje está aí com a sua empresa, graças a Deus, Deus abençoa, quanto mais você, sua família, e aonde que está um empresário que está ajudando a crescer o nosso município. Porque hoje, Itaguaí é uma cidade que mais cresce na região. A gente não vê aí quantas, né, casas que estão fazendo, né, falta mão de obra, as vendas estão boas, o município crescendo, é muito importante. Antônio Luiz, a sua presença, peço o voto de todos os vereadores para votar esse projeto de título cidadão, para você que você merece. Se Deus quiser, vai ser aprovado, vai ser entregue na sede nova da Câmara Municipal lá, que é um prédio que ficou muito bonito. Nós estivemos fazendo uma visita ontem lá, depois que chegamos de São Paulo. E é isso aí, estamos aqui para trabalhar para o povo. Nunca imaginava que era ser um vereador no município de Itaguaí, um
um boia fria, um coedor de café, mas estou aqui representando o povo de Itaguaí na Câmara Municipal, no Palácio do Governo, na Assembleia, aonde que eu estiver, estou aqui representando o povo. Agradeço a todos, meu boa noite, meu muito obrigado a todos. Vereador Fausto, o senhor tem 8 minutos. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, público aqui presente e o que nos acompanha pelas redes sociais. Aproveitar a indicação que a Regina fez, né, sobre o nosso trânsito, as melhorias na sinalização. E desde o ano passado, acho que todos os vereadores aqui dessa casa já fizeram algum tipo de indicação sobre o trânsito da cidade. Eu estava conversando com o Juliano antes da sessão, né? Precisamos urgente desse estudo do nosso trânsito aqui. Implantação de vias de mão única, instalação dos faróis, já foi pedido pelo Borracha. E algumas proibições de estacionamento. O tanto que já foi pedido nessa casa e ainda não tivemos resposta. Um projeto que parece simples e que melhoraria demais o trânsito e a locomoção da nossa cidade. Vamos continuar aqui cobrando sempre. Aproveitar, parabenizar o início da iluminação de LED, né, que o Rodolfo já falou, na nossa cidade. Começou ontem na rua Antônio Carniato. Até hoje já foram instalados 94 pontos e serão 1.588 pontos de LED. Está todo mundo ansioso, aguardando essa iluminação faz tempo da nossa cidade. Parabenizar o término também da rua Leone das Lanças, do asfalto. Foi recurso aí do nosso deputado Mota. E não sei, eu acho que deixar claro a nova casa, né, Rodolfo? Não sei se eu acho que vai ter uma data de inauguração, né? A próxima sessão, aí a população aparece lá, acho que vai ser de porta fechada aí. Então deixar claro, porque senão o pessoal chega lá e não consegue entrar, a gente fica como culpado. Mas é isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vereador José Carlos, o senhor tem 8 minutos. Passa a palavra, senhora presidente. Neste momento, eu gostaria que o vice-presidente Josué assumisse a presidência. A vereadora Maria Regina Bergo, a senhora tem 8 minutos para fazer o uso da palavra. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, os presentes aqui na Câmara, os internautas, meu boa noite. Gostaria de iniciar minha palavra de hoje celebrando uma conquista muito aguardada pela nossa população. No último dia 8, vimos com muita alegria a conclusão da infraestrutura da Rua Leone das Lanças. E o trabalho rendeu tanto que com esse mesmo recurso conseguimos contemplar também trechos da Rua Dona Beni e da Rua José Gobo. Foi um investimento expressivo de R$311 mil. Deste montante, R$238 mil foram destinados pelo nosso grande parceiro, o deputado federal Luiz Carlos Mota, a quem deixo o meu mais profundo agradecimento público. O restante foi complementado com recursos próprios da Prefeitura. Isso é gestão eficiente, unir forças com nossos deputados para trazer dignidade e asfalto de qualidade para a porta da casa do cidadão. Mudando de assunto, mas ainda falando sobre cidadania, quero usar essa tribuna para fazer um reconhecimento mais do que merecido. Quero parabenizar as servidoras do cartório eleitoral, a Márcia Florive, a estagiária Isabela e a nossa servidora da Prefeitura, Nilciane. Elas realizaram um trabalho formidável e incansável, auxiliando a nossa população na regularização e emissão de novos títulos eleitorais.
Para que vocês tenham uma ideia do impacto desse trabalho. Nas últimas eleições, em 2024, Itaguaí levou 7.493 eleitores às urnas. Agora, para a eleição de 2026, graças a essa força-tarefa de excelência, Itaguaí terá 9.280 eleitores aptos a votar. É um salto gigantesco. Isso significa o fortalecimento da nossa democracia. É dar voz a mais itaguaienses que decidirem os rumos do nosso estado e do nosso país. Parabéns a essa equipe pelo trabalho brilhante. E por falar em força e mobilização, não posso deixar de registrar o meu orgulho pela nossa comunidade católica. Quero parabenizar a Paróquia Santa Rita por manter viva a belíssima tradição da Caminhada de Santa Rita, que neste ano chegou à sua gloriosa 23ª edição. Meus amigos, mesmo com chuva e frio intenso que castigaram o fim de semana, aproximadamente 2.000 pessoas, 2.000 devotos fervorosos participaram desse grande momento. Isso nos emociona e prova que a fé do povo itaguaiense é inabalável. A nossa devoção supera qualquer obstáculo climático. Parabéns a todos que caminharam e renovaram suas esperanças. Senhores, a fé nos move e o trabalho traz os resultados. Ontem realizei uma importante viagem a São Paulo, acompanhado do meu amigo vereador Tatu e do assessor parlamentar do deputado Mota, o Carlinhos. Em São Paulo, unimos forças com o prefeito Edinho e o vice Rafael para uma agenda intensa. Nossa primeira parada foi o DR, em uma reunião intermediada pelo deputado estadual Ricardo Madalena. Fomos recebidos pelo próprio presidente do órgão, Sérgio Codelo. Dentre os vários pedidos que protocolamos, recebemos a excelente notícia de que já está aberto o processo licitatório para a revitalização dos acessos de entrada do nosso município. Em breve teremos estradas mais seguras e bonitas para a nossa cidade. Ainda em São Paulo, cumprimos a agenda na Assembleia Legislativa e visitamos o escritório do deputado Mota, de onde saí com uma ótima notícia. Ele destinará mais R$200 mil para a nossa infraestrutura já no segundo semestre deste ano. Fechando o dia no Palácio dos Bandeirantes, recebemos a confirmação de que está avançado o processo para a construção da nossa tão sonhada pista de caminhada e também para a aquisição de um caminhão de lixo. Faço questão de lembrar que essas foram demandas apresentadas no ano passado pelo prefeito Edinho diretamente ao governador Tarcísio de Freitas, e ver que estão sendo atendidas mostra o prestígio e a seriedade da gestão junto ao governo do estado. Ainda no ritmo de grandes avanços, quero celebrar uma obra que vai iluminar literalmente a nossa cidade. Começou ontem a troca da nossa iluminação pública por tecnologia LED, totalizando impressionantes 1.588 pontos. Gostaria de parabenizar a gestão por cumprir mais essa promessa. Uma cidade bem iluminada inibe a criminalidade, traz segurança para as famílias caminharem à noite, moderniza o visual das nossas ruas e, claro, gera uma enorme economia aos cofres públicos. Muito em breve, toda Itaguaí estará brilhando com LED. Para encerrar esta noite repleta de notícias boas, compartilho mais uma grande vitória. As obras da creche escola Wanda Bergamo já começaram. Essa é uma obra executada com recurso federal. E a primeira parcela já foi devidamente paga para garantir que o trabalho não pare. É um investimento fundamental para o município, pois investir em creche é investir no futuro das nossas crianças e dar qualidade para as mães itaguaienses poderem trabalhar em paz. Uma excelente noite a todos, fiquem com Deus. Agora retorna a presença para Regina Berger. Nossa próxima sessão ordinária será dia 2 de junho, às 20 horas. Senhores vereadores, servidores desta casa e munícipe que nos acompanham, antes de declarar encerrada a presente sessão, peço um minuto da atenção de todos para um comunicado que carrega um tom de despedida, mas também de muita emoção e esperança. Hoje realizamos a nossa última sessão ordinária neste prédio.
Em 2021, a Câmara Municipal deixou as dependências da Prefeitura para se instalar neste local. Já se passaram 25 anos, um quarto de século de história. Ao longo de todos esses anos, muitos vereadores e vereadoras sentaram nestas cadeiras. Grandes e acalorados debates ecoaram por este plenário. Inúmeros projetos, leis e decisões que beneficiaram diretamente a nossa população e transformaram a realidade de Itaguaí nasceram e foram aprovados aqui entre estas paredes. Esse prédio marcou profundamente a política do nosso município. É com muito orgulho, com profundo respeito à nossa história e com um sentimento de dever cumprido que fechamos este ciclo histórico neste local. Fica aqui a nossa homenagem a este espaço que nos serviu tão bem. Mas a história de Itaguaí não para. Encerra-se um ciclo para que um novo e brilhante capítulo se inicie. O nosso novo prédio da Câmara Municipal está na reta final, quase pronto. A nossa grande expectativa é que a inauguração oficial ocorra no dia 26 de junho. E eu garanto a vocês, é uma estrutura moderna, ampla, acessível e pensada em cada detalhe para ser de fato e de direito a verdadeira Casa do Povo. Um espaço à altura da grandeza de Itaguaí, preparado para oferecer total dignidade aos nossos servidores, para otimizar os trabalhos legislativos e, acima de tudo, para acolher o cidadão itaguaiense com o respeito que ele merece. Para que essa transição seja feita com muita responsabilidade, informo a todos que as nossas duas próximas sessões ordinárias, no mês de junho, já serão realizadas nas novas instalações. Nossa expectativa é que a partir de 26 de junho, com o prédio já inaugurado, a nossa nova sede esteja de portas abertas, em pleno funcionamento, pronto para receber calorosamente toda a nossa população. Agradeço a todos que fizeram parte dessa história, da história deste prédio, e convido cada um de vocês a continuarem construindo o futuro de Itaguaí conosco nessa nova casa. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.